Senai Cimatec, curso técnico em mecatrônica, noturno. Modelagem virtual de elementos mecânicos, professora Laís Queiroz. Este trabalho é uma pesquisa sobre tolerância dimensional. A equipe, cujos componentes são Fabiano Almeida, George Alves, Kevin Carvalho, Luiz Santos, Marcelo Santos. Tolerância dimensional é o valor da variação permitida na dimensão de uma peça. Em termos práticos, é a diferença tolerada entre as dimensões máxima e mínima de uma dimensão nominal. A tolerância é aplicada na execução de peças em série e possibilita a intercambiabilidade entre elas. É muito difícil executar peças com as medidas rigorosamente exatas, porque todo o processo de fabricação está sujeito a imprecisões. Sempre acontecem variações ou desvios das cotas indicadas no desenho. Entretanto, é necessário que peças semelhantes, tomadas ao acaso, sejam intercambiáveis, isto é, possam ser substituídas entre si, sem que haja necessidade de reparos e ajustes. A prática tem demonstrado que as medidas das peças podem variar dentro de certos limites, para mais ou para menos, sem que isto prejudique a qualidade. Esses desvios aceitáveis nas medidas das peças caracterizam o que chamamos de tolerância dimensional. Imagem mostrando as tolerâncias no desenho técnico de uma peça. Terminologia. A seguir, uma lista com os termos empregados na matéria, na disciplina, tolerância dimensional. Peças intercambiáveis são aquelas que podem ser substituídas sem a necessidade de reparos ou de ajustes. Desvios são variações nas medidas da peça. Tolerância dimensional é o desvio aceitável que a peça pode ter. Afastamento são desvios especificados no desenho para que as peças possam funcionar corretamente. Afastamento superior, valor da maior variação aceitável de uma peça. Afastamento inferior, valor da menor variação aceitável da peça. Dimensão nominal é a medida da peça no desenho técnico. Dimensão máxima é a medida máxima aceitável na peça. Dimensão mínima é a medida mínima aceitável na peça. Dimensão efetiva são medidas reais após a fabricação da peça. E zona de tolerância é a diferença entre a dimensão máxima e mínima representada no desenho técnico. Tolerância padrão. A norma brasileira, a BNT-NBR 6158, de 1995, prevê 20 graus de tolerância. O sistema de tolerâncias e ajustes consiste em um conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilitam a escolha racional de tolerâncias e ajustes, de modo a tornar mais econômica a produção de peças mecânicas intercambiáveis. Esse sistema foi estudado inicialmente para a produção de peças mecânicas com até 500 mm de diâmetro. Depois foi ampliado para peças com até 3.150 mm de diâmetro. Este sistema estabelece uma série de tolerâncias fundamentais que determinam a precisão da peça, ou seja, a qualidade de trabalho, uma exigência que varia de peça para peça, de uma máquina para outra. A IT01, a IT05, utilizada para mecânica extra precisa, por exemplo, construção de calibradores. A IT06, a IT10, é utilizada para a grande maioria das construções mecânicas. A IT11, a IT16 é utilizada para as peças com tolerâncias mais grosseiras, como peças fundidas, forjadas ou barras laminadas.
Graus de tolerância padrão, IT. De acordo com a norma NBR 6158 de 1995, é o grupo de tolerância considerado como correspondente ao mesmo nível de precisão para todas as dimensões nominais. Os graus de tolerância padrão são designados pelas letras IT, International Tolerance, e por um número, por exemplo, IT7. Quando o grau de tolerância é associado a um afastamento fundamental para formar uma classe de tolerância, as letras IT são omitidas. Grau de tolerância padrão, novamente, IT. Nota: o sistema prevê um total de 20 graus de tolerância padrão, dos quais os graus IT1 a IT18 são de uso geral. Os graus IT0 e IT01 não são de uso geral e são dados para fins de informação. Classes de tolerâncias é a combinação de letras representando o afastamento fundamental, seguida por um número representando o grau de tolerância padrão. Exemplo: H7, furos H7, eixos. A letra demonstra o afastamento e o número, o grau de qualidade. Fator de tolerância padrão, I maiúsculo e minúsculo. Fator que é uma função da dimensão nominal e que é usado como base para a determinação da tolerância padrão do sistema. Emprego de tolerâncias em cotagem. Definições preliminares. Até então, as tolerâncias foram aplicadas apenas a dimensões individuais de peças ou, em outras palavras, a cotas individuais de desenhos de peças e de partes. No entanto, um desenho contém mais de uma cota e, consequentemente, a atribuição das tolerâncias não pode ser desvinculada das relações entre as cotas. Com o uso das normas NBR 6158 e NBR ISO 2768-1, nenhuma cota deve ficar sem especificação de tolerância. Então, é necessário estudar as tolerâncias dos conjuntos de cotas. NBR 10126 de 1987. Cotagem em desenho técnico. Cota funcional. Cota essencial para a função do objeto ou local. Cota não funcional. Cota não essencial para o funcionamento do objeto. Cota auxiliar, dada somente para a informação. Não influi nas operações de produção ou de inspeção. Deriva-se de outros valores apresentados no desenho e nela não se aplica tolerância. Desvio. As tolerâncias devem ser escritas imediatamente após a cota nominal, acima e levemente destacadas da linha de cota, dispostas de modo a serem lidas pela base ou pelo lado direito do desenho e com caracteres de altura menor que os da cota. No desenho, as folgas jamais são representadas. Se as tolerâncias são indicadas por símbolos ISO, os elementos da cota devem ser escritos na seguinte ordem: cota nominal, símbolo ISO, valores dos desvios, entre parênteses, se necessário. Os desvios devem ser escritos um sobre o outro, levando em consideração que se deve escrever o desvio superior acima e o desvio inferior abaixo, seja para os furos como para os eixos. Nos desenhos de fabricação, é conveniente indicar, além do símbolo ISO da tolerância, também o valor dos desvios. Se as tolerâncias são indicadas mediante valores numéricos, os elementos da cota devem ser escritos na seguinte ordem: cota nominal, valores dos desvios. Os desvios devem ser escritos um sobre o outro, levando-se em consideração que se deve escrever o desvio superior acima e o desvio inferior abaixo, tanto para furos como para eixos. Se os desvios da tolerância estão dispostos simetricamente em relação à cota nominal, escreve-se uma só vez o valor absoluto dos dois desvios
precedidos pelo sinal mais ou menos. Os desvios são, em regra, indicados na mesma unidade de medida da cota nominal. Se os desvios são indicados como unidade de medida diferente da adotada para a cota nominal, deve ser escrita em seguida aos valores dos desvios a unidade supra e indicar a unidade de medida também após a dimensão nominal. A seguir, apresentaremos um vídeo do Telecurso 2000 sobre intolerância dimensional. Na prática, é muito difícil executar as peças com as medidas rigorosamente exatas como estão nas cotas do desenho. Isso porque todo o processo de fabricação está sujeito a imprecisões de vários tipos. Imperfeições dos instrumentos de medição e das máquinas, deformação dos materiais e falhas do operador. Sempre acontecem variações ou desvios das cotas indicadas no desenho. E aí, como é que fica? É esse justamente o tema da nossa teleaula de hoje. Ô Ananias, me explica uma coisa. Se uma peça dificilmente sai com as medidas exatas das cotas, como é que fica a precisão dessa peça? Realmente, é necessário que peças semelhantes, tomadas ao acaso, sejam intercambiáveis, isso é, possam ser substituídas sem a necessidade de reparos e ajustes. Além disso, as peças, em geral, não funcionam isoladamente. Elas trabalham associadas a outras peças. Ah, como nos conjuntos mecânicos? Exatamente. Como esse aqui, por exemplo. Num conjunto mecânico, as peças se ajustam, se encaixam umas nas outras de diferentes maneiras. Por isso que não dá para entender como uma peça pode sair fora de medida. Mas a prática tem demonstrado uma coisa. Dentro de certos limites, as medidas de uma peça podem variar para mais ou para menos, sem que isso prejudique a qualidade da peça. São desvios aceitáveis, por assim dizer. Mas como é que eu sei quando um desvio é aceitável ou não? São justamente esses desvios aceitáveis nas medidas das peças que caracterizam a tolerância dimensional. E as tolerâncias vêm indicadas nos desenhos técnicos por meio de valores e símbolos apropriados. E por isso você terá que saber identificar essa simbologia, isto é, as letras e os números utilizados para determinar as tolerâncias numa peça. Mas é bom saber uma coisa. As cotas que a gente coloca para indicar as dimensões de uma peça são chamadas de dimensões nominais. E como você já sabe, é praticamente impossível executar uma peça com os valores exatos das dimensões nominais. Então o que é preciso fazer? Procura-se determinar desvios das dimensões nominais, dentro das quais as peças possam funcionar corretamente. E esses desvios são chamados de afastamentos. Dá só uma olhada nesse desenho aqui. Repare bem nesta cota aqui. Você notou que tem uns numerozinhos do lado? Estes números são justamente as medidas dos afastamentos aceitáveis da dimensão nominal, ou seja, da cota sem que haja prejuízo do funcionamento e da intercambiabilidade da peça. Esse sinal de mais na frente dos números indica que os afastamentos são positivos, isto é, as variações da dimensão nominal são para mais. No caso dessa peça, os afastamentos são 28 centésimos de milímetro e 18 centésimos de milímetro. O afastamento de maior valor é chamado de afastamento superior e o de menor valor, afastamento inferior. Esses dois afastamentos vão indicar os limites máximo e mínimo da dimensão nominal da peça. Ou seja, a medida da peça pronta deve estar dentro desses limites. Então basta somar os afastamentos ao valor da cota. Assim, somando o afastamento superior, que é 28 centésimos de milímetro, a dimensão nominal, que é 20 milímetros, obtemos a dimensão máxima, ou seja, a maior medida aceitável da cota, depois de executada a peça,
que vai dar 20 milímetros e 28 centésimos de milímetro. E somando o afastamento inferior, que é 18 centésimos de milímetro, à dimensão nominal, vamos ter a dimensão mínima, isto é, a menor medida aceitável da cota depois de executada a peça. Vai dar 20 milímetros e 18 centésimos de milímetro, certo? Agora os valores 20,28 milímetros e 20,18 milímetros correspondem aos limites máximo e mínimo do diâmetro da peça. Isso quer dizer que, depois de executada, a peça pode ter qualquer valor dentro desses dois limites. E essa dimensão, encontrada depois de executada a peça, é chamada de dimensão efetiva ou real. Portanto, a dimensão efetiva deve estar obrigatoriamente dentro dos limites da dimensão máxima e da dimensão mínima. Puxa, que concentração, hein, seu Tito? Ô, Silva, tô aqui tentando entender essa história de tolerância dimensional. Mas ainda bem que você chegou, que você pode me dar umas dicas, né? No que eu puder ajudar? Sabe o que é? Eu já sei que quando os dois afastamentos das cotas são positivos, a dimensão efetiva da peça vai ser sempre maior do que a dimensão nominal. Por isso eu deduzi, se os afastamentos forem negativos, a dimensão efetiva da peça vai ser para menor. Está correto. E quando os afastamentos são negativos, os números ao lado da cota têm um sinal de menos, em vez de sinal de mais. Aí, em vez de somar, você tem que subtrair o afastamento da dimensão nominal. Pois é, isso eu também sei. Mas me diz uma coisa, pode haver um caso em que os dois afastamentos têm sentidos diferentes? Quer dizer, um deles é positivo e o outro negativo? Claro. Quando os afastamentos têm sinais diferentes, o afastamento positivo vai sempre corresponder ao afastamento superior. É, e o afastamento negativo ao afastamento inferior. Viu como é claro? Tolerância numa peça é simplesmente a variação entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Então para saber qual é a tolerância, é só calcular a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. É isso aí. Quer ver? Dá uma olhada. Imagine uma cota de 20 milímetros que tem um afastamento positivo superior de 28 centésimos de milímetro. A dimensão máxima vai ser de 20 milímetros e 28 centésimos de milímetro, certo? E outro afastamento positivo inferior de 15 centésimos de milímetro. Então a dimensão mínima vai ser de 20 milímetros e 15 centésimos de milímetro. É só tirar a diferença entre as duas dimensões para descobrir que a tolerância para esta cota é de 13 centésimos de milímetro. E a tolerância também pode ser representada graficamente. Dá só uma olhada nesse desenho aqui. Bom, em primeiro lugar, nesta representação, os valores dos afastamentos não estão proporcionais. E esse exagero tem por finalidade facilitar a visualização do campo de tolerância. Agora, dá uma olhada mais de perto. Campo de tolerância é o conjunto dos valores compreendidos entre o afastamento superior e o afastamento inferior. Corresponde a este intervalo que vai da dimensão mínima à dimensão máxima. Qualquer dimensão efetiva entre os dois afastamentos, inclusive a dimensão máxima e a dimensão mínima, vai estar dentro do campo de Tudo tolerância. bem, Ananias. Você tem falado de tolerância, campos de tolerância, afastamentos. Mas como é que se determinam essas tolerâncias? Elas são escolhidas ao acaso? Claro que não. Na verdade, desde 1926, entidades internacionais organizaram um sistema normalizado de tolerâncias, que acabou sendo adotado pela ABNT. Portanto, o sistema de tolerâncias no Brasil está de acordo com as normas internacionais ISO. ISO é a sigla para International Organization for Standardization. E como o próprio nome diz, Sistema de Tolerâncias ABNT ISO. O sistema ISO consiste num conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de ajustes e tolerâncias, de modo a tornar mais econômica a produção de peças intercambiáveis. Agora dá uma olhada no computador. Olha só essa tabela de qualidade de trabalho para eixos e furos. A norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho e a cada qualidade corresponde um valor de tolerância. Essas qualidades de trabalho são identificadas pelas letras I, T, seguida de numerais. A letra I vem de ISO e a letra T vem de tolerância. Os numerais 01, 0, 1, 2,
3 até o 16 representam as 18 qualidades de trabalho, sendo que a qualidade IT01 corresponde ao menor valor de tolerância. As qualidades de 01 a 3, no caso dos eixos, e de 01 a 4, no caso dos furos, pertencem à mecânica extra precisa. É o caso dos calibradores, que são instrumentos de alta precisão, pois eles servem para verificar se as medidas das peças produzidas estão dentro do campo de tolerância especificado. No extremo oposto, as qualidades de 12 a 16 correspondem às maiores tolerâncias de fabricação. Essas qualidades são aceitáveis para peças isoladas, que não requerem grande precisão. Por isso, são classificadas como mecânica grosseira. Agora, peças que funcionam acopladas a outras têm, em geral, sua qualidade estabelecida entre 4 e 11, se forem eixos, e de 5 a 11, se forem furos. Essa faixa de qualidade de trabalho corresponde à mecânica corrente, também conhecida como mecânica de precisão. Puxa, o que mais me impressiona nesse assunto é a coisa da precisão. Tudo tem que ser milimétrico. Mais do que milimétrico. Na realidade, a unidade de medida adotada no sistema ISO ABNT é o micrômetro. Micrômetro? É isso aí. Micrômetro, também conhecido por micron. Um micron equivale a milionésima parte de um metro. Quer dizer, você pega um metro e divide por 1 milhão de partes iguais, você vai ter 1 micron. Cada parte valerá 1 micron. Nossa, isso que é precisão. Como é que se escreve esse micron? Ele é representado pela letra grega mi, seguida da letra M minúscula. O micron vale 1 milésimo de milímetro. Depois de tanta informação, que tal uma bela revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que é muito difícil executar as peças com todas as medidas rigorosamente exatas. Mas viu também que as medidas das peças podem variar dentro de certos limites. E que os limites dessa variação caracterizam a tolerância dimensional. Aprendeu que a cota no desenho técnico é também chamada de dimensão nominal. E viu que as variações ou desvios aceitáveis das medidas das dimensões nominais são chamadas de afastamento. Além disso, você pôde constatar que as tolerâncias não são escolhidas ao acaso, mas segundo um sistema normalizado, conhecido como Sistemas de Tolerância e Ajustes ABNT ISO. Hoje você aprendeu muita coisa sobre tolerância dimensional, mas há muito mais sobre esse assunto para você aprender no seu livro de estudos.